Paz do Senhor, irmão. Mais uma vez estamos aqui com o canal Teologia em Família e a nossa intenção é sempre trazer à luz, com base na gramática, uma análise sintática, principalmente com base em outros textos que usou a mesma construção gramatical, tentar elucidar ou trazer à luz o real sentido do texto. Então, nesse caso, hoje vamos trabalhar com 2 Pedro, capítulo número 2, versículo de número 9. Por que esse texto? Existe pelo menos uma grande discussão em função desse texto. Isso muito em função das traduções que divergem um pouco da forma que traduz o texto. Bom, tem a Revista e Corrigida, que ela traduz da seguinte forma. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. A outra tradução é a tradução Revista e Atualizada, que é uma tradução muito lida no Brasil também. E eles traduzem assim: é porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo, debaixo de castigo, os injustos para o dia do juízo. Bom, aqui você tem, tecnicamente, superficialmente, duas posições diferentes. Aquela tradução que parece indicar que o castigo será no futuro, porque o que diz? Reserva os injustos para o dia do juízo, que é a Revista e Corrigida, ou Almeida Corrigida e Fiel, para serem castigados. A segunda tradução, que é a Revista Atualizada, ele diz o seguinte, que reserva sob castigo, ou seja, já está debaixo de castigo, já está sendo castigado para o dia do juízo. Então há uma grande diferença aqui, porque aqueles que não acreditam na imortalidade da alma entendem que o texto da Revista e Corrigida, ou o texto como foi traduzido na Almeida Corrigida e Fiel e na Revista e Traduzida, é a melhor tradução para o texto grego, onde as pessoas ressuscitarão para serem castigadas, visto essas pessoas entenderem que durante o período da morte, desse intervalo que chamamos de período intermediário, né, ou esse período que leva da morte até a ressurreição para o dia do juízo, que é o período que nós acreditamos que a alma ela continua existindo consciente, é o chamado estado intermediário. Alguns entendem que nesse período a pessoa está completamente aniquilada, ou seja, está dormindo, sono completo, não há consciência pós-morte. Então, se não há consciência pós-morte, não faz sentido estar debaixo de castigo, mas haverá uma ressurreição para serem castigados. Então, esses entendem que o texto melhor é que esse castigo seja no futuro. Mas outros que acreditam no estado intermediário, onde a alma ela continua existindo pós-morte, entendem que a melhor tradução é sob castigo. Ou seja, o ímpio, depois que ele morre, em seu estado intermediário, é uma alma que continua existindo, consciente, já estão debaixo de castigo. E o texto de 2 Pedro 2,9, ele é bastante discutido dentro do conhecimento desses dois tipos de posições. Vamos lá. O texto de 2 Pedro 2,9 é Oden Kyrios Eusebes, ek perasmo reustai, adikos de eis remeram, crisios, coladisomenos teire, que, traduzindo ao pé da letra, sabe o Senhor, piedosos de dentro de tentação ou provação, livrar. Injustos, porém, para o dia do juízo, vamos deixar aberto aqui essa palavra colados ou menos, guardar. Então o texto literal é esse: você sabe o Senhor piedoso de tentação livrar, injustos, porém, para dia do juízo, aspas, guardar. Então, para nós começarmos, nós temos que entender, primeiro, nós temos que analisar a palavra. Essa palavra colados ou menos, que significa castigar ou castigo, isso aqui é um particípio que está no tempo presente, numa voz passiva,
está no caso acusativo porque o particípio ele tem caso e está no masculino, ou no gênero masculino. Bom, sendo um particípio, precisamos primeiro analisar a questão dos particípios dentro vamos assim, dos escritos de Pedro. Porque alguns entendem que esse colares ou menos, que indica castigo ou castigar, que é um particípio presente, aponta para um evento futuro. Então, antes de analisar o particípio em si, eu quero primeiro pegar alguns particípios que foram utilizados por Pedro, para nós entendermos o detalhe final da coisa. Então, nós temos Pedro utilizando um particípio, mesmo particípio no tempo presente, pelo menos mais 5 vezes dentro dos escritos de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro. 1 Pedro 1,5 tem lá o particípio furomenos. Furomenos. Você tem 1 Pedro 1,7, apolomeno. 1 Pedro 1,7 ainda, dogmatizomeno. Você tem 2 Pedro 2,10, porelmenos. E você tem 2 Pedro 2,18, anasteformenos. Bom, inicialmente, a grosso modo, analisando o tipo de tradução ou a lógica de tradução das versões Revista e Corrigida, Almeida Corrigida e Fiel, que parece colocar esse castigo no futuro para serem castigados, e nós vamos entender por quê. Deve-se colocar realmente para serem castigados, porque é a ideia de propósito. Mas observe que em 1 Pedro 1,5 a palavra furomenos, ele foi traduzido por estais guardado, tempo presente. Observe, 1 Pedro 1,7, apolomeno, foi traduzido que perece, ou seja, estado presente. 1 Pedro 1,7 ainda, dogmatizomeno, é provado, presente. 2 Pedro 2,10, porelmenos, andam, presente. E 2 Pedro 2,18, anastrefomenos, vivem. Então, Almeida Corrigida e Fiel e Almeida Revista e Corrigida, em todos os pontos em que esse particípio apareceu no tempo presente, nos escritos de Pedro, ele foi traduzido no tempo presente, justamente como deveria ser traduzido um particípio. Porém, quando você chega em colares ou menos, parece que o tradutor usou um tempo futuro para traduzir um particípio que vinha naturalmente, tanto antes como depois, sendo traduzido como um tempo presente. E aqui nos parece que tem algo diferente. E que parece que realmente, dentro da lógica, que esse colares ou menos fugiu da lógica das traduções, ou pelo menos a tradução que havia sido aplicada até então. Bom, aqui pode surgir uma pequena questão. Porque na realidade um particípio ele tem características e modos diferentes de serem analisados. Num particípio, nós temos pelo menos 8 categorias de particípio. E aqui eu vou usar o Wallace. 8 categorias de particípio que ele tem característica diferente. Então, segundo Wallace, na página 623, ele diz o seguinte: a maioria dos particípios adverbiais pertence a uma das 8 categorias. Temporal, primeira categoria, temporal, depois maneira, modal, causal, condicional, concessiva, final e consecutiva. Então, o Wallace diz que existe pelo menos 8 categorias de particípio. E essas categorias elas devem ser analisadas individualmente antes de serem traduzidas. Porém, quando nós olhamos para esse particípio colares ou menos, ele se comporta dentro do texto, da forma que ele foi traduzido, como um particípio de modo ou com a nuança diferente, ou uma categoria diferente de todos esses particípios que foram traduzidos anteriormente. Bom, você tem 5 particípios aqui que são de categorias diferentes de colares ou menos. O particípio colares ou menos, ele participa de uma categoria que nós chamamos de uma categoria final, ou também como é conhecido de um particípio télico.
Qual é a função de um particípio télico? A ideia do particípio télico é uma ideia de propósito. Então, quando Pedro usa o particípio colados ou menos, Pedro está querendo revelar um propósito do porquê algo estava sendo dito anteriormente. E aqui é que está o problema. Porque um particípio télico, se não compreendermos como ele deve ser traduzido, alguns entendem que o particípio télico aponta para um futuro distante. E aqui está o porquê alguns entendem que esse juízo ou que esse castigo vai ser no futuro. Isto por quê? Pelo fato de colados ou menos ser um particípio télico, seja uma categoria de particípio final, ele está apontando para uma ação que vai acontecer lá no futuro distante. Porém, não é isso que um particípio télico quer dizer. Aqui, eu vou ler novamente sobre um particípio presente. O Wallace, continua lendo o Wallace aqui, diz assim: o particípio presente normalmente é simultâneo ao tempo da ação do verbo principal, especialmente quando estiver relacionado a um tempo presente do verbo principal. Abre parênteses, frequentemente, de fato, segue o imperativo presente como um particípio modal. Fecha parênteses, ponto. Mas esse particípio pode ser anterior ao tempo do verbo principal, especialmente se for articular e assim adjetival, conforme ele diz aqui, Marcos 6,14, Efésios 2,13. Também, um particípio presente, ocasionalmente, é subsequente. Aí ele diz, em certo sentido, ao tempo do verbo principal. Isto acontece quando o particípio tiver valor télico, ou seja, um propósito, ou consecutivo ao mesmo, conforme ele bota aqui Efésios 2,14. Depois vocês dão uma olhada no texto. Mas como Robertson, que é um grande acadêmico, conhecedor de grego, grande gramático, como Robertson apontou, diz aqui o Wallace, abre aspas, não é estritamente verdade que aqui o particípio presente signifique tempo futuro ou subsequente. É somente que o propósito coincide com o verbo. Bom, o que aqui o Wallace está falando aqui? É que, na verdade, um particípio presente de valor télico, pelo fato de apontar para um propósito, ele sempre vai indicar um tempo posterior ao verbo principal. Então, o que acontece? Quando eu digo, João levantou-se e pregou. Bom, o que eu estou falando aqui é que o ato de se levantar de João, que seria o verbo principal, ele foi anterior à ação de pregar de João. Então, João prega posterior à ação de se levantar. Então, este pregar de João posterior à ação de se levantar não quer dizer que João se levantou e vai passar uma eternidade de pé esperando para depois pregar. A ideia é que o pregar, ele é um ato posterior ao verbo, não é simultâneo, ou seja, João não está se levantando e pregando, ele está levantando para pregar, levantando e pregou, né? Quando ele levantou, depois que ele se levanta, ele prega. Então, a ideia de um particípio télico, que indica propósito para que João se levantou para pregar, a ideia é de que o ato de pregar, ele é posterior a se levantar. Mas isso não aponta para um futuro distante. Aqui está o erro daqueles que pensam que um particípio presente de valor télico, de uma categoria télica, indica uma ação futura, no futuro distante. A título de exemplo, eu analisei todos os particípios télicos, dentro da gramática de Taylor, que é apresentado por Taylor, apresentado por Wallace. O Wallace, então, é uma gama assim imensa. Analisei um por um. Nenhum particípio télico aponta para um futuro distante, ou seja, posterior ao ato da escrita de alguém que está registrando o fato. Todos os particípios de valor télico apontam para uma ação posterior à ação do verbo principal, porém, que já aconteceu no momento do registro do autor no livro, nas escrituras. Então, é um erro achar que colados ou menos aponta para um futuro distante. Então, aonde é que eu penso que possa ter errado ao meio da revista corrigido ou ao meio da corrigida e fiel? Ou eu penso que talvez não foi um erro como um todo. Por quê? Guardar para o juízo e estar sob castigo e esperar o dia do juízo
Entendendo que o dia do juízo é para castigo e que eles estão sendo castigados quando eles foram guardados, e como coincidem os dois propósitos, o propósito final do juízo é castigar e o propósito de guardar é para castigo, eles acabaram colocando o propósito no final da oração, ou seja, eles foram guardados para o dia do juízo para serem castigados. Então a ideia para serem castigados, ela teoricamente, me parece que a tradução tem esse aspecto aí, é que ele está entendendo que eles já estão sendo castigados durante o período que está guardado e que no final eles continuarão sendo castigados porque eles são ímpios. Então, como os propósitos coincidem, tanto da prisão quanto do juízo, ele colocou no final. Já o meio da revista atualizada preferiu colocar no presente, estão guardados sob castigo, que é a ideia central do texto. A palavra colodes ou menos, esse particípio presente de valor télico, aponta para um propósito futuro. Por quê? Porque primeiro guarda, depois castiga. Porém, é algo que acontece em um período curto, não é um futuro distante, é um futuro próximo, consecutivo. Entende? Então, a ideia final é o seguinte: já estão debaixo de castigo, não tem para onde correr. É o que diz as Escrituras. Então, a tradução correta, a ideia central é de que esses ímpios já estão guardados debaixo de castigo, aguardando o juízo para sofrerem o castigo final. Então fica aqui mais um vídeo, que Deus continue abençoando a todos. Dê um like e nos ajude a divulgar o vídeo. Amém.